O Santos contratou o primeiro jogador nessa janela de transferências e a gente vai saber se ele é contratação ou reforço a partir de agora. Quem é Tomás Palácios? Bora saber? Vem comigo. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar de Tomás Palácio, jogador contratado pelo Santos por empréstimo junto à Inter de Milão, tá certo? Que disputou a última metade de temporada europeia pelo rebaixado Monza, emprestado pela própria Inter para adquirir minutagem, porque estamos falando de um jogador muito jovem, de baixa minutagem até então, apesar de ter 22 anos de idade e já ser profissional há um tempo, tá? Jogador de seleção de base da Argentina, jogou na seleção sub-20 da Argentina, na sub-17, então ele tem uma estrada aí como atleta de base, mas se profissionalizou pelo Independente Rivadavia, basicamente, na Argentina, um time que saía da segunda divisão para disputar a primeira e que começou sua carreira sendo reserva, obviamente, assumiu a titularidade do Rivadavia e pouco menos de 6 meses depois foi vendido à Inter de Milão, tá certo? O Rivadavia contratou o Tomás Palácios no Tajeres, que foi onde ele virou profissional de fato, né? Ele já tinha sido emprestado para o Rivadavia anteriormente, foi bem e foi contratado por 1 milhão e 350 mil euros e em agosto de 2024, negociado do Rivadavia para a Inter de Milão por 6 milhões e meio de euros, tá certo? Aí na Inter ele pouco jogou, teve apenas 3 jogos na primeira metade de temporada do futebol italiano, e na segunda metade foi emprestado ao Monza, que acabou rebaixado, mas com o Tomás Palácios com ótimos números, tá bom? E aí ele foi muito bem, apesar do rebaixamento do Monza, individualmente ele se destacou, a Inter de Milão pegou ele de volta, óbvio, levou ele até o Mundial de Clubes, onde ele foi uma opção, acabou não entrando durante o campeonato, e agora empresta o atleta ao Santos por um ano, até o meio da próxima temporada, e uma opção de compra de 10 milhões de euros. E a gente vai conversar sobre esse atleta, porque afinal, num plano geral, a grande maioria não sabe quem é o Tomás Palácios, não acompanhou a carreira dele e tá tudo bem. A gente vai tentar entender nesse vídeo como ele joga, como ele pode contribuir. Existe algum jogador que a gente possa comparar para ter uma perspectiva de como ele pode jogar? Então a gente vai fazer isso ao longo desse vídeo. Então deixa o seu like, que é muito importante, se inscreve no canal e hype esse vídeo para ajudar o canal a ser mais visto aí, tá certo? Bora lá, vamos falar de Tomás Palácios, atleta argentino, Thiago Tomás Palácios, argentino, nascido em 2003, abril de 2003, ou seja, ele fez 22 anos nessa temporada. Ele tem contrato com a Inter de Milão até junho de 29 e tem essa opção de compra aí para o Santos, tá? Acredito que é um bom negócio. É uma tentativa de conseguir um atleta jovem. Óbvio que tirar ele do futebol argentino seria mais barato do que trazê-lo do futebol europeu, mas acho que é uma tentativa muito válida, um jogador que pode se valorizar, ganhar destaque aqui no futebol brasileiro, tá certo? Mas como joga Tomás Palácios? Ele é bom? Ele é ruim? Bom, vamos aos números de Tomás Palácios, tá certo? E vamos pegar a temporada, o meio de temporada dele com a camisa do Monza, que é o recorte mais recente da carreira dele, tá? E os números chamam a atenção. E tem uma nota média SofaScore de 6,7 para um time que foi rebaixado, é uma média boa de nota, tá bom? Mas, enfim, ele fez 11 jogos com a camisa do Monza, 5 deles como titular, tem um número muito alto de duelos defensivos ganhos, 82%, chegou a ser 85%, tá bom? 69% de ganho nas disputas aéreas. Para ter efeito de comparação, o Luizão tem 40%. Um atleta alto também, tá? 11 recuperações de bola a cada 90 minutos, que é um número muito bom. 14 rebatidas, também é um número muito bom. Fez apenas 2 faltas em 11 jogos e tem 90% de acerto no passe e apenas 2 cartões amarelos em 11 partidas. Então, ele tem números interessantes. O ponto aqui que gera desconfiança com relação ao Palácios é que ele é um atleta com poucos jogos como profissional. Ele tem por volta de 45 partidas desde que ele estreou profissionalmente.
O que é ruim? Não necessariamente. É um atleta que tende a lutar por sua posição, até por conta da idade. Ele tem 22 anos de idade. Nem todo atleta, por mais jovem que seja, ou que esteja na faixa dos 21 aos 24 anos, ele vai ser consolidado. Às vezes ele demora um pouco mais, a gente fala do tal da maturação jovem, maturação tardia e tal. Ele está na maturação normal de um atleta que subiu aos 20 anos de idade para o futebol profissional, tá? Ele começa a carreira com 19 anos para 20 no profissional. Então ele não fez aquela coisa, subiu da base com 16 e desde então é um jogador de seleção argentina. Não, ele fez a base completa, se profissionalizou, seguindo o rito habitual de um atleta quando ele se profissionaliza. Ele termina a base com 19, 20 anos e vira profissional em seguida. Foi o que o Tomás Palacios fez. O que chama a atenção aqui é um clube como a Inter de Milão, que tem, por predileção, por gosto, investir em atletas argentinos. A Inter de Milão tem essa característica, você pode pegar aí. Óbvio que ela vai ter atletas brasileiros também ao longo da sua história, mas, num geral, são argentinos. O melhor jogador deles agora, no momento, é argentino, que é o Lautaro Martinez, capitão, camisa 10 do time. Foi assim com o Milito no passado, e diversos outros jogadores, o Zanetti, o Icardi, Cambiasso, e assim sucessivamente. Tem vários jogadores argentinos de mais destaque na Inter de Milão do que no geral de brasileiros, embora também tenha, né? Ronaldo Fenômeno, Maicon, Júlio César, entre outros, né? Eu vou lembrar de argentinos também aí, Samuel, vários, né? Sempre vão ter argentinos aí pra gente lembrar. Julio Cruz, o Joaquim Correia, que tá no Botafogo, estava na Inter de Milão também, né? Quer dizer que o Tomás Palacios é um craque e todos os jogadores que a Inter de Milão contrata vão dar certo? Não. Mas, quando um clube europeu grande, gigante, como a Inter de Milão se interessa por um atleta, ela está visualizando potencial naquele jogador para ser utilizado, não necessariamente para virar uma venda depois. Então é um jogador que eles vislumbram ou vislumbraram um atleta para se consolidar na defesa da Inter de Milão. Ele é canhoto, tem 1,96 m de altura. E o que eu acho dessa negociação são dois caminhos. Um, ele vem para brigar por vaga com o Luan Pérez e possivelmente tomar a vaga do Luan Pérez, que não faz uma boa temporada, embora nesse momento eu ainda ache ele o melhor zagueiro tecnicamente falando do time. Dois, no esquema com 3 zagueiros, ele vai jogar ao lado do Luan Pérez, né? Um deles vai ser centralizado, eu acho que pode ser até o próprio Tomás Palacios, embora eu ache que ele vai jogar mais pela faixa esquerda de campo, como indicam os mapas de calor dele. E é um zagueiro de bom passe, é um zagueiro que joga em progressão. O que quer dizer? Ele, quando ele tem a bola, ele participa da construção ofensiva. Não é o zagueiro do toque de lado. Ele ter 90% de acerto no passe é um número interessante, porque ele é um zagueiro que pega a bola e busca o passe para frente, tá? Por isso chama-se zagueiro de progressão. Ele pega a bola e busca a construção de jogo. Óbvio, ele pode tocar para o lado, tá bom? Não é que todos os passes que ele vai tentar serão lançamentos e passes para o campo ofensivo, mas ele é um zagueiro que ajuda a construir, ele não é o zagueiro nulo. Pelo que eu acompanhei, pelos vídeos que o VH soltou no X dele também, dá para ver que é um zagueiro de boa velocidade, não é velocista, tá? Até por conta da altura, 1,96 m de altura, mas que tem boa velocidade, isso aliado à idade deles, né? Um jogador de 22 anos apenas, e que tem bom posicionamento, senso de posicionamento. É uma aposta do Santos? É. Mas pode virar um reforço. Até pela carência do time na posição, né? A defesa é a parte mais crucial, é a que mais oferece problemas na temporada do Santos, é a defesa. O miolo de zaga, a lateral direita, né? A gente sempre ficou tranquilo com o lateral esquerdo. Agora, todo o resto do sistema defensivo sempre foi apontado como um problema muito grande do Santos, né? Então a gente já teve Zé Ivaldo e Basso como zaga titular, Zé Ivaldo e Gil como zaga titular, Gil e Basso como zaga titular, Gil e Luizão como zaga titular, Luan Pérez e Gil como zaga titular, Luan Pérez e Zé Ivaldo também como zaga titular e Luan Pérez e Basso como zaga titular. Tudo isso aconteceu ao longo dessa temporada. A gente está em agosto e a gente teve pelo menos 5 arranjos diferentes de 2 zagueiros no miolo de zaga. O Vojvoda, nosso novo treinador, ele tem por característica também usar 3 zagueiros. Ele gosta de utilizar 3 zagueiros em muitas oportunidades. Algumas vezes com 2 zagueiros e um lateral fazendo o terceiro zagueiro, ou outras com 3 zagueiros, sendo que pelo menos 2 deles sejam bons na construção de jogo, sejam bons para jogar em progressão,
que é justamente a característica do Tomás Palacios. Então, neste momento, analisando o atleta, sem entrar nos pormenores dos valores, apenas na parte técnica, acho que chega num primeiro momento para ser uma opção que, com o passar dos jogos, vai acabar assumindo a titularidade. Eu vejo assim, né? Por mais que ele é um jogador que tenha poucos jogos como profissional, a tendência é que ele vire titular do Santos com o passar das partidas. Porque, afinal, foi um jogador que foi pego por empréstimo, né? Um empréstimo sem custos, apenas com os salários, mas com uma opção de compra num valor bem salgado, levando em consideração a realidade dos clubes brasileiros, né? São 10 milhões de euros para você adquirir o jogador efetivamente daqui uma temporada. O que é um valor que é bem fora da realidade do Santos, visto que o Roleiser, que foi o jogador mais caro da história do Santos em reais, né, não em valores absolutos de euros, porque o Leandro Damião foi 12 lá em 2014, mas em reais o Roleiser era o jogador mais caro da história do Santos e foram 11 milhões de euros pelo atleta. Óbvio que dá para fazer um investimento, óbvio que dá para você, dentro da realidade, encaixar. Óbvio que ele pode virar uma solução com o passar do tempo, e aí você faz certos sacrifícios para ficar com o jogador em definitivo, para que no futuro ele seja uma venda ainda mais robusta, mas são valores bem altos e bem salgados, dada a realidade do futebol brasileiro e dada a realidade do Santos Futebol Clube, né? Que é um clube com muitos problemas financeiros, como o Sormani vem dizendo aí. Estão colocando dinheiro próprio dentro do Santos, o que é errado, tá? Pode ser caso de impeachment. Vamos ver se o presidente do Santos se manifesta sobre isso. Mas, olhando para a contratação do Tomás Palacios, acho uma boa tentativa, sim. Eu não sou contra, não. Acho que tem que buscar esse perfil de atleta mesmo. Porque a gente vem criticando você envelhecer demais o elenco. O Palácio já é um outro caminho. É um jovem de 22 anos que vem para justamente oferecer ao Vojvoda essa mescla que ele falou na coletiva de apresentação. Jogadores que possam ter equilíbrio, oferecer equilíbrio para o time. Porque imagina que você vai envelhecendo a zaga. Você tem o Luan ali com 31 para 32 anos. Você tinha o Gil com 38, né? Você tá chegando com um atleta de 22 anos. Você pode montar uma parceria melhor. Se vierem os outros, né, o Frias e o Duarte também, são dois atletas também jovens, né? O Frias com 27 anos, o Duarte com 25. Então você está rejuvenescendo o seu setor defensivo, oferecendo mobilidade, velocidade e estatura para que melhore, óbvio, o seu sistema e o jeito de marcação. Claro que você vai sofrer gols, claro que haverão falhas dos atletas, mas acredito que é essa busca que o Santos está tendo nesse momento. Acho que nesse momento, pelo menos, por mais que a gente esteja a apenas 6 dias, 5 agora, do final da janela, pelo menos eu vislumbro pelo menos uma tentativa efetiva de construção de time, não contratando a moda caralha, né? Que a gente já sabe muito bem como é que é o Santos Futebol Clube. Então, pelo menos eu vejo uma tentativa de construção de elenco, oferecer possibilidades concretas para que o treinador possa montar um time, pensar um time, porque o Santos sempre foi vai lá, do jeito que der, vamos lá, tá ótimo, Gil Basso, Luan Pérez, Ivaldo e Luizão, vamos com esses aí. Entendeu? Foi feita uma maneira muito rara a construção defensiva do Santos, por mais que no final da temporada passada, muitos de nós, criadores de conteúdo, tenhamos falado, né, sobre isso. Não adianta, o Gil não vai aguentar a temporada, vocês estão bancando o Gil de titular o tempo inteiro, ele não vai aguentar, não dá mais para a Série A, e o tempo foi mostrando isso. Tanto é que hoje nós sentimos falta do Basso como zagueiro titular ao lado do Luan Pérez, e não pode ser uma solução. Ele pode ser uma opção, solução jamais. Então é essa busca que o Santos tem que ter, tá certo? Esse tipo de atleta mesmo, esse tipo de perfil de jogador, jovem com potencial de construir um legado dentro do clube e quem sabe virar jogador efetivo do Santos no futuro e uma postulante venda muito mais cara no futuro longínquo, né? Lá daqui 3, 4 temporadas para algum outro mercado. Não sei se o mercado europeu de primeiro escalão, mas às vezes um outro mercado, né? Até o mercado do Oriente Médio ou própria Europa, mas outros times de Premier League como o Wolverhampton, Bournemouth, etc. Não sei se seria feito isso, mas eu acho que a gente tem que pensar no clube, no time, o que esse time merece, o que esse time precisa para melhorar seu desempenho.
Então sou a favor da chegada do Tomás Palacios, embora não acompanhasse muito, só sabia da existência, mas não acompanhava o atleta, mas a partir do momento que ele virou jogador do Santos, a gente tenta mapear como ele pode entregar, né? O mapa de calor dele é muito intenso do lado esquerdo da defesa, normal para um atleta canhoto, e ele tem boas referências, né? Ele tem boas atuações, apesar do baixo número de jogos ainda como profissional. Então começa como aposta, mas acredito que vai virar um reforço com o passar dos jogos, tá bom? Diz aí a sua opinião, se você conhecia o atleta ou não. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo para todos, até a próxima. Valeu!